O Kennedy, Deus e a pena de morte. Em meu vídeo, entre aspas, o Deus da Bíblia e a pena de morte, o internauta ateu Kennedy Litteifer, não sei a pronúncia desse segundo nome, o Kennedy fez o seguinte comentário, abre aspas, a pena de morte é uma solução definitiva, não deixando margem para correção no futuro, se por acaso o apenado descobrir-se inocente. Para sociedades atuais civilizadas, existem exceções, é claro, é o extremo do rigor penal, o radicalismo jurídico. Religiosos fazem de tudo para desassociar o personagem bíblico Jesus em relação ao Antigo Testamento e aos costumes do povo judeu. Jesus, como é dito no Novo Testamento, não veio para mudar as leis do Antigo Testamento, e sim para confirmá-las. Em nenhuma linha é dito que esse personagem diz que os crentes deveriam apagar o Antigo Testamento e seguir só Novo. Estamos falando de uma sociedade milenar, cheia de analfabetos e ignorantes de conhecimento, onde os milagres permeavam a rotina diária. A Bíblia é um mar de carnificina, tudo ordenado pelo seu mentor especial. Fecha aspas. O Kennedy frequentemente faz comentários em minha página no YouTube. Por meio de seus comentários, ele torna públicos sua inteligência e conhecimento acerca do tema religião. Comentários inteligentes sobre religião são uma raridade no mundo do YouTube. Portanto, o Kennedy é uma exceção à regra. Neste vídeo, analisarei somente as duas primeiras partes do comentário do Kennedy. Eilas. Abre aspas. A pena de morte é uma solução definitiva, não deixando margem para correção no futuro, se por acaso o apenado descobrir-se inocente. Para sociedades atuais civilizadas, existem exceções, é claro. É o extremo do rigor penal, o radicalismo jurídico. Fecha aspas. Logo no início de seu comentário, Kennedy mostra que é contra a pena de morte e traz como argumento o erro judiciário. Assim, diante de um erro judiciário, uma pessoa inocente será executada, não havendo mais possibilidade de reparação, já que está morta. E Kennedy diz também, entre linhas, que atualmente, salvo algumas exceções, não existe pena de morte em sociedades civilizadas. Ou seja, a pena de morte é uma sanção rigorosa, cruel e muito antiga. Graças à evolução das leis penais, em sociedades civilizadas, ela foi substituída por outras penas, tais como privativas de liberdade, multa, prestação de serviços à comunidade,
etc. Eu sou a favor da pena de morte, apesar de dar razão às afirmações do Kennedy. Tudo o que ele diz em seu comentário é a pura verdade. Qualquer doutor em direito penal sabe disso. A pena de morte era a única pena existente no mundo antigo, nas sociedades tribais, indígenas, etc. Com o desenvolvimento das penas, com a evolução das leis penais, a pena de morte foi substituída por outras penas. Ou seja, a pena de morte é coisa de museu, de um mundo bárbaro. Veja como exemplo o nosso país, o Brasil. Os portugueses chegaram aqui em abril de 1500. Trouxeram em suas malas o cristianismo, a língua portuguesa, seus hábitos alimentares, seus vestuários e a pena de morte. A pena de morte foi largamente aplicada durante o Brasil colonial e o Brasil imperial. Hoje, só existe pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada. Como se vê facilmente, a tendência da evolução penal é extinguir essa pena capital. E Kennedy cita como exemplo a civilização hebraica, isto é, o povo da Bíblia. Como o povo da Bíblia era uma civilização antiga, atrasadíssima se comparada com a nossa de hoje, a única pena existente lá era a de morte. Os hebreus, obviamente, não alcançaram a evolução que nós alcançamos. No mundo tribal deles, não havia o progresso científico de penas. Basta ver que eles aplicavam a pena de morte para todos os crimes, leves ou graves. Por exemplo, se um filho desobedecesse aos seus pais, era apenado com a pena de morte. E a mesma pena era aplicada a um hebreu que matasse outro hebreu. Ou seja, um filho desobediente era equiparado a um homicida. Que loucura, não é mesmo? No Brasil, por exemplo, graças à evolução das leis penais, um filho desobediente não sofre punição alguma, não é um criminoso. E um homicida vai preso, não será executado. Percebeu a diferença do mundo hebreu para o nosso? Como mostrei em meu vídeo anterior, entre aspas, o Deus da Bíblia e a pena de morte, líderes religiosos cristãos deturpam os textos bíblicos, dando a eles um sentido completamente diferente. Esses líderes dizem aos fiéis que o mandamento, entre aspas, não matarás, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, significava que o Deus hebreu era contra a pena de morte. Segundo esses líderes,
um hebreu não podia matar outro hebreu, assim como a sociedade hebraica não podia condenar um hebreu à pena de morte. Que mentira! Que mentira! E os fiéis acreditam porque não conhecem a Bíblia, porque não estudam os costumes do povo hebreu. Em toda a Bíblia, a verdade está lá. Em cada página, a pena de morte. Só para ilustrar este vídeo, veja alguns versículos bíblicos comprovando a existência da pena de morte. Abre aspas. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Abre aspas. Quem ferir seu pai ou sua mãe, será morto. Fecha aspas. Êxodo, capítulo 21, versículo 15. Abre aspas. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Fecha aspas. Levítico, capítulo 20, versículo 15. Pelos exemplos acima, é fácil ver que a sociedade hebraica era muito atrasada, com uma visão infantil sobre crimes e penas. Uma sanção grave, como a pena de morte, era aplicada até mesmo a crimes leves. E até os pobres animais irracionais eram punidos. Uma loucura total. Se um homem hebreu fosse pego fazendo sexo com uma jumenta, ele era condenado à pena de morte. E a pobre jumenta, totalmente inocente, também deveria ser morta. Uma idiotice sem fim, não é mesmo? O Kennedy escreveu bonito. Um abraço.